A figura foi obtida em uma câmara de nuvens, equipamento que registra trajetórias deixadas por partículas eletricamente carregadas. Na figura, são mostradas as trajetórias dos produtos do decaimento do isótopo hélio 6,2 em repouso, um elétron e um isótopo de lítio, bem como suas respectivas quantidades de movimento linear no instante do decaimento, representadas em escala pelas setas. Uma terceira partícula, denominada antineutrino, que parece essa letra que parece um Vzinho, né, pessoal? Carga zero, é também produzida nesse processo. E aí ele dá a equação desses três caras aí e a produção desses caras junto com esses vetores. Fala o seguinte: o vetor que melhor representa a direção e o sentido da quantidade de movimento do antineutrino é... Bom, agora vamos ver como é que ficou a resolução dessa questão 58 aí da FUVEST de 2017. Então é o seguinte, pessoal, olha só, ele deu o decaimento do hélio nesses três caras aqui, tudo bem, pessoal? Só que olha só, esse decaimento, se a gente supuser que isso aqui, ó, esse cara aqui é um hélio, tudo bem? Então, antes do decaimento existia aqui um hélio He6,2 paradinho aqui no espaço, tudo bem? Esse hélio decaiu em lítio, em um elétron e em um antineutrino, que é esse cara daqui, pessoal. Só que se vocês perceberem, esse antineutrino não está localizado aqui. Pessoal, e essa questão de decaimento é muito parecida com aquelas questões de uma bomba que é lançada até um certo ponto e aí lá ela explode. É uma questão muito clássica de quantidade de movimento, tudo bem? Então, inicialmente esse hélio ele estava parado ali, né, antes do decaimento, então ele tinha quantidade de movimento zero. Tudo bem? E o que vai acontecer? Esse cara vai decair em um outro cara que tem uma massa maior que a dele, um elétron e um antineutrino. Cada um desses três fatores de um cara que estava parado tem que se manter constantes e cada um tem uma certa quantidade de movimento associada a eles, né? Então, eu tenho uma quantidade de movimento Q1 aqui, uma quantidade de movimento Q2 aqui, tudo bem? E uma quantidade de movimento Q3 aqui. E se antes, ou seja, se no início desse processo aqui a quantidade de movimento era zero e não teve nenhuma dissipação de energia, a quantidade de movimento no final, ou seja, a soma desses três vetores quantidade de movimento, tem que dar zero também, pessoal. Ou seja, é uma questãozinha de quantidade de movimento e eu tenho que analisar basicamente os vetores, tudo bem? E aí, esses dois vetores são os que ele nos deu, né? O Q1 aqui e o Q2 aqui, pessoal. E a soma do Q1 mais Q2 eu chamei do quê? Eu chamei de S, né? A gente consegue tirar essa soma pela regra do paralelogramo. Tudo bem? E aí a gente obtém esse S1, que eu chamei de S1 aqui. E aí S1 mais Q3 tem que dar zero, pessoal. Quem que é Q3? Vamos lá, Q3 é quem a gente quer, né? A quantidade de movimento do antineutrino, tudo bem? Então essa soma vetorial tem que dar zero. E aí a gente analisa isso de dois jeitos, pessoal. A gente analisa essa soma vetorial desse jeito aqui, direto pela regra do paralelogramo, ou a gente analisa desse jeito. Olha só, desse primeiro jeito a gente já sabe quem que é S1, tudo bem? Só que a quantidade de movimento do final tem que dar zero, ou seja, a soma desse S1 com esse Q3 tem que dar zero. Então, obrigatoriamente, o Q3 ele tem que estar no sentido contrário aqui, tudo bem? Tem que ser um vetor Q3 no sentido contrário para conseguir anular esse S1 que a gente achou, né? É o único jeito dessa soma dar zero. Então, esse é o primeiro jeito de resolver, e aí o Q3 está na alternativa D. O segundo jeito de resolver é pensar exatamente na equação, né? Se eu passar esse S1 para lá, pensa comigo, quem que é o S1? S1 é um vetor que está para baixo, tudo bem? É um vetor para baixo aqui. Quando eu passo ele para o outro lado da equação, ele fica negativo. Então é menos um vetor que está para baixo. Menos um vetor que está para baixo é um vetor que está para onde, pessoal? Que está para cima. Tudo bem? Então o Q3 é o que está na alternativa D, esse vetorzinho quantidade de movimento para cima do antineutrino. Bom, então essa questão aí 58 da FUVEST, gostei bastante, né? Fala de alguns conceitos de quantidade de movimento, não é nada muito elaborado, mas cobra os conceitos básicos muito bem. Uma questão que envolve um pouco de vetores, composição de vetores, muito legal da FUVEST também. Falou!